Como é que funcionam as estruturas de madeira numa situação de incêndio? Uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente está aqui projetando estruturas de madeira é quanto é que ela vai durar numa situação de incêndio, quando ela pega fogo. Eu estou aqui com um pedaço de madeira laminada colada, nesse caso aqui uma madeira de eucalipto, que foi submetida aqui a uma situação de incêndio, né? Uma queima. Então ela está toda carbonizada aqui fora e por dentro ela está aqui intacta, né? A gente calcula aqui internamente qual é a seção que vai receber a carga e vai suportar a carga solicitante aqui em cima da viga, dependendo das faces expostas, né? Se isso aqui é uma viga, tem uma laje aqui em cima, então são só 3 faces expostas, né? Se isso aqui, por exemplo, é um pilar, então a gente vai ter aqui as 4 faces expostas, tá? E a gente aumenta aqui a seção de queima de madeira para que ela possa queimar o tempo suficiente que o bombeiro pede para que a estrutura dure, né? Basicamente, uma estrutura de madeira dessa, de pinos ou de eucalipto, ela queima mais ou menos aí 1 milímetro por minuto, entendeu? Então, digamos que a gente precise de 30 minutos que essa estrutura dure aqui numa situação de incêndio, então a gente vai aumentar aqui 3 centímetros para cada lado, né? De face exposta. Se a gente precisar aqui de 60 minutos, então a gente vai aumentar aqui, né, 6 centímetros para cada lado. E assim por diante, né? Claro que o cálculo não é assim tão direto como eu estou falando, né? Tem um monte de fórmula por trás disso. Basicamente, então a gente aumenta a área de carbonização da madeira para que ela dure o tempo que o bombeiro pede, né? Tem outra situação também. É realmente obrigatório nas madeiras expostas ao fogo uma aplicação de um retardante de chama aqui, tá? Para o fogo realmente não se espalhar na estrutura, tá? Porque a estrutura de madeira, vocês bem sabem, madeira é combustível, mas ela queima de uma forma bastante estudada, bastante previsível, tá? E quando a madeira queima, ela cria aqui essa crosta de carvão que impede que o oxigênio entre aqui na madeira, fazendo com que a parte portante da madeira demore mais tempo ainda para queimar. A gente tem basicamente quatro tipos de situação de incêndio. 0 minuto para fogo, que aí a gente está falando de estruturas bem simples, né? Pergolados, pequenas casas e tudo mais, né? 30 minutos de exposição à chama, que aí a gente está falando de residências unifamiliares, né? 60 minutos, né? Que aí a gente já está falando de prédios de 4 andares ou mais, né? E 120 minutos, 2 horas, que são já prédios maiores aí, com 18 andares ou mais, né? No Brasil, a gente ainda não tem nenhum tipo de prédio de 18 andares, mas a gente já tem alguns aí em projeto com 4 andares, cuja taxa de resistência ao fogo é de 60 minutos. Então aí, resumindo, é assim que a gente tem que tratar as madeiras numa situação de incêndio.